tenho a alegria de receber o meu cunhado, que é possível que a maioria não soubesse, né? O meu cunhado, ele recebeu estudos do meu marido quando era adolescente. Fábio, por favor, Fábio. Então, aí está Fábio, ele não mora aqui, ele mora em Aracaju, e a sua esposa e a sua filhinha, certo? Fábio está aqui em Salvador, então ele brinca e diz assim, minha estrelinha na minha coroa está firme e brilhante. Então, Fábio, que bom você estar aqui. Fábio está aqui em Salvador, fazendo seu doutorado na Universidade Federal e continua sendo servo de Deus. E que bom, viu? Que você permaneceu fiel. A sua esposa e sua filhinha. Eu gostaria também de mencionar a alegria que tenho de ter o irmão Isaac Tossato e a sua esposa. O irmão Isaac, ele tem desempenhado, e eu escutei isso do nosso presidente, viu, irmão? Que o senhor tem desempenhado um trabalho muito bonito lá no Horto, onde, com um pequeno grupo, a gente mora lá também. Desculpem, gente, a garganta está realmente, a poeira. Então, eu tenho orado pelo trabalho do irmão, e eu estou mencionando porque o presidente me falou com tanto entusiasmo, e eu fiquei pensando, né? Claro que porque o irmão mudou de lugar e permaneceu no apartamento para que a gente visse um pequeno grupo, e eu não podia deixar de mencionar isso, meu querido irmão e a sua esposa e a sua família, por esse trabalho que homens se dispõem a fazer, homens e mulheres. Deus abençoe o seu ministério, viu, meu querido? É uma alegria muito grande estar aqui. Eu tenho muita gente querida aqui, mas me perdoe, eu só estou pegando assim alguns. Eu tenho um casal, que é um casal maravilhoso. Este casal, seu Deodato, é sempre muito bom ter o senhor aqui. Eu não vou fazer como o Luciano, eu tenho que dar o abraço do senhor antes que o senhor saia e eu não lhe abraço, senão vai ser, o meu status não vai ser, viu? O senhor é querido e a gente ama muito o senhor. É o pai do nosso irmão, ele está dando um abraço para todos. Ele é o pai do nosso irmão Luciano e é um querido. Então, eu gostaria de dizer também a vocês que tem um casal aqui que está nos vindo pela primeira vez. Eu conheci. Deus tem os seus planos assim, né? Lá, já estou entrando para o pregador, né? Então, lá na clínica adventista, eu tive a oportunidade de entrar e encontrar a doutora Raquel Fonseca. E ela disse, que bom que você veio aqui, porque Deus me mandou. Eu disse, não, mas eu não estou muito bem de saúde, mas Deus me mandou, quero que você conheça aqui um casal. E ela, quem conhece Raquel Fonseca, da TV Novo Tempo, sabe que ela é toda, né, assim, muito legal, e ela me chamou o casal. Era a irmãzinha, que me permita chamar assim, Marlene, e o irmãozinho Jair. E ela disse assim, você vai dar toda a assistência a eles. Eu digo, certo, eu não estou muito bem, mas pode deixar que eu vou ficar junto com eles. E nós ficamos juntos. Eu tive a alegria de conhecer no sábado o filho deles, o príncipe, como alguém disse lá, como a menina disse ali, o príncipe de Jesus, já botou o apelido ali na classe, viu? Então, e aí quando a gente conheceu, e nós nos conhecemos de uma maneira interessante, porque ele estava lendo os livros, eu perguntei se ele era adventista, ele estava se preparando para o batismo, e ele é de Salvador, eles conhecem alguém de Salvador, o Livingston, meu amigo, Liv Love, foi ele que botou esse apelido. Então, ele disse, conheço, e era Yoson, meu sobrinho, que era amigo dele, e a gente se conheceu. Eu escutei a conversão desse jovem que ainda ia se batizar. E ele continua, e os seus pais, hoje lá na classe, deram testemunho. Quando eu disse assim, nós estamos estudando, e a TV Novo Tempo, e Leandro Quadros não está aqui não, mas Sandro Quadros está aqui para mandar notícia para ele. E lá na minha classe só deu a TV Novo Tempo e Leandro Quadros também, né? Então eles falaram assim, em breve nós vamos nos batizar, viu, Leandro? Se eles não me disseram, eu estou dando a notícia agora. E eu fico muito feliz. É uma alegria grande vocês estarem aqui. Agora o nosso pregador, o jovem, colocar aqui o nosso irmãozinho, né? Leonardo Rebouças, que será o nosso pregador, foi dito assim. Ele é o presidente do Instituto de Rebouças de Desenvolvimento Humano de Coach.
você já sabe. Eu conheci ele numa outra função, agora em outra, mas o mais importante é que eu disse, eu vou para o teu batismo, mas ele passou uma mensagenzinha para mim e disse assim, não, Alizinha, não precisa vir não, que eu já fui batizada, eu ninguém tão louvado seja o nome de Jesus. Se foi por isso, não fico chateada não. Então, nós temos a alegria de recebê-lo. Ele veio aqui em Salvador para ministrar o curso, e quando soube, então, eu convidei para que nós escutássemos desse jovem, realmente, que entregou a vida a Jesus, e que para partilhar conosco o que Jesus pode fazer na sua vida. Deus te abençoe. Vem cá, Leozinho. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu tenho... Quantos minutos? Uma hora, não sei. Você passa as canetas que ele me pediu, eu providenciei. Tem papel também? Não, papel você não mandou. Eu já vi que tem papel ali já. Tá Bom dia, certo. gente. Bom dia. Eu estava nos Estados Unidos há um ano e fui lá no Marwood, que é uma escola de missão e tratamento natural também. E aí quando eu cheguei logo, tem a Daniela, que é filho de um sócio meu, sinal. Aí eu perguntei para ela, o que vocês fazem aqui para vocês se divertirem? Aí ela pegou, enrolou e não me respondeu. Aí passaram uns 3, 4 dias, estava um dia muito gostoso, estava todo mundo muito alegre. Aí ela pegou, me cutucou e falou assim, Léo, o que a gente faz aqui é isso. Aí eu entendi, testemunhar. E não era hoje que a gente entrou na sala, né? E todo mundo foi testemunhar. Então foi a Marisa e a Ana testemunhando. E como é legal testemunhar? Porque o sorriso vem porque traz coisas que Deus fez na nossa vida. E você me chamou hoje, Alizinha, para fazer uma coisa que é uma delícia, né? Contar a minha história. Aí eu vou entrar logo nessa história porque 1 hora ou menos ainda para falar de uma vida de 2 anos e meio de experiência com Deus, 3 anos e meio de experiência e 2 anos e meio de batismo. É pouco tempo. Essa é a nossa grande dificuldade, né? Escolher algumas coisas para falar aqui para vocês. Mas tudo bem. Eu poderia falar de alguns sonhos que eu tive. Sonhos muito fortes, que por sinal a Raquel pede para eu escrevê-los. Também posso falar de algumas provações. Tem também algumas experiências. Teve algumas coisas que eu coloquei Deus em prova mesmo, para ver se Ele existia, porque eu era ateu. Eu morava aqui em Salvador, estou em São Paulo já há 4 anos e meio, e fui ainda como ateu. E como todo ateu, quando alguém vem falar alguma coisa de Deus para você, tem muitas perguntas, principalmente para derrubar a pessoa, né? E eu comecei lá em São Paulo a trabalhar bastante. Fiz questão de... Eu trabalhava na época com TI, com sistemas. Fiz questão de, quando eu fui para lá, gastar meu dinheiro todo durante 1 ano. Aquilo que eu recebia, gastava durante o ano todo, o mês todo, né, aquilo que eu recebia, para ver o que o dinheiro me dava. Isso é uma coisa que eu me permiti fazer. E como a minha mudança de Salvador para São Paulo teve uma diferença de valores muito alta, aí eu quis entender o que isso poderia me dar. E foi durante 1 ano eu tive essa experiência. O que eu vi? Resumindo muito, é muito legal, proporciona muitos lugares legais para a gente ir, compra muita coisa boa, só que não preenchia. Não preenchia. Hoje até eu trabalho com coach, depois eu vou explicar um pouquinho, rapidinho assim, porque fiz uma mudança profissional, mas eu entendi o seguinte, viver só de momentos, por exemplo, comprar um carro legal, momento, uau, né? Todo mundo fica feliz com isso, é algo muito bom. Festas, algo muito bom, só que viver só de momento e não de existência, não preenche a gente. A gente não tem felicidade. Isso nem estou colocando Deus ainda na história. E aí eu fui percebendo que cada vez mais eu queria festas melhores, o meu foco era muito material. E aí teve uma hora que caiu a ficha. Foi quando eu estava numa festa em Florianópolis, e aí eu vi que não preenchia aquilo tudo. Florianópolis para mim era o máximo assim, que eu teria em busca. E eu decidi, quando eu voltei, no domingo à noite, eu falei, vou mudar minha vida totalmente. Quero me reinventar. Porque ficou claro para mim que aquela conta, ela não dava, ela não pagava. Porque era uma busca incessante, eu era alegre, mas não me preenchia. E aí eu decidi mudar.
E aí eu já estava então observando que eu estava ganhando um valor legal, que eu já poderia começar a caminhar para o meu primeiro milhão. E eu comecei a fazer contas, os meus valores, eu comecei a olhar ele por ano, e eu vi que em 5 anos eu poderia ter o meu primeiro milhão. O que eu fiz? Parei tudo, falei, acaba com isso. Eu lembro que na mesma semana parei de beber, tirei televisão de casa e foquei totalmente na parte profissional. Na semana seguinte, eu trabalhava 16 horas por dia. Cheguei a tentar assim, trabalhar 7 dias por semana porque eu ganhava por hora. Então quanto mais eu trabalhava, mais dinheiro eu tinha, eu estava caminhando para o meu máximo ali, que poderia ser aquela minha existência. E aí foi nessa assim, eu fui vendo que meu desempenho diminuía quando eu fazia 7 dias por semana. Então eu comecei a descansar no dia. Acreditem você, não descansava no sábado. Ia trabalhar no domingo. Até então bateu. E foi no domingo que eu conheci o José. E assim, todo ateu ele tem questionamentos. Isso eu posso falar porque eu era um deles. Vários amigos meus aqui de Salvador são ateus. Alguns a gente está dando umas cutucadas, né, para ver se abre um pouquinho a visão aí para a parte espiritual. E ele percebeu que eu fiz alguma pergunta espiritual, que até então ninguém tinha respondido para mim. Aí ele falou, você realmente quer saber quem é Deus? Eu falei, quero. Durante 30 minutos ele falou o seguinte, ó, eu vou te explicar uma coisa aqui, depois você pode perguntar o que você quiser. Eu falei, tá bom, vou derrubar mais um. Ele explicou Gênesis e Apocalipse em 30 minutos. Ele explicou o grande conflito. Eu lembro até hoje, assim, claramente a explicação dele, que ele falou sobre o Satanás que caiu do céu e tal. E aí toda a origem do mal, né? E fez muito sentido. E eu questionei ele. Foram 7 horas de perguntas, né? E ele sempre, eu lembro que ele abriu lá, Bíblia Online. A primeira vez que eu vi, Bíblia Online. E ele ia tudo na Bíblia, tudo na Bíblia. E a partir disso ele começou a trazer muita mensagem de saúde para mim. E uma das coisas que eu tinha entendido era o seguinte, se eu quisesse aproveitar o meu primeiro milhão, eu teria que ter saúde para tirar proveito. Porque senão eu ia ganhar dinheiro, ia estar sem saúde e ia gastar tudo de novo. Então eu estava com uma visão muito aberta assim para a saúde. E ele começou a falar, passou uma semana, na semana seguinte, quando eu encontrei, a gente se viu no trabalho de novo. E aí eu olhei para ele e falei, vem cá, a gente foi para uma sala lá de reunião, 8 horas de perguntas. Só que eram perguntas para derrubar o cara. E aí o cara dava respostas bem fundamentadas e aquilo foi mexendo comigo. Passado 15 dias ele saiu da empresa e eu continuei sozinho. Só que tinha lá o Luiz. Era também adventista e ele é bem quietinho, ele me deu DVDs. E aí eu vou entendendo como é que Deus foi preparando tudo já para mim. Porque eu tinha tirado a TV. E aí eu só usava a minha TV para estudar questões técnicas de tecnologia. E aí eu só fiz trocar o DVD, que agora ele me deu vários do Mauro Braga, é um advogado lá em São Paulo e tal. E ele me deu vários do Mauro, por sinal meu pai, foi o primeiro presente que eu dei para o meu pai, foram esses DVDs. O cara mais racional, né? E ele foi passando isso, então eu só fiz trocar o DVD e ficava ouvindo aquilo. Aí eu lembro quando eu devolvi para o Luiz os DVDs, o Luiz falou o seguinte, não, mas é para você assistir. Aí eu falei, não, já assisti, manda todos. Aí ele ficou mais empolgado, me deu vários DVDs, passei tudo para o meu pai. Essa é outra história, não vai dar para falar aqui hoje. Aí eu comecei a me aprofundar. Chegou uma hora que eu percebi que aquilo tudo estava fazendo muito sentido. E eu achei que talvez existisse Deus. E eu falei, se existe Deus, esse cara, era o termo que eu usava na época, né? Ele vai me ajudar a ter uma vida melhor. Eu não acredito ainda num Deus que não mexe na nossa vida para dar uma vida melhor. Não estou falando em não passar por provações, não é isso. Mas aquela paz que é o que nos preenche, Ele vai dar. E se a gente não está tendo, a gente tem que buscar até ter. E eu estou falando de paz em meio de confusão mesmo, né? Que até isso é mais forte ainda, é um sinal de que Ele está atuando. E eu comecei nisso. Então tudo aquilo que eu via que fazia sentido, eu me permiti durante um ano mexer na minha vida. E uma das coisas que eu fiz foi saúde. Porque eu queria dinheiro, né, até então. E aí eu também, assim, meu pai já teve um infarto. E eu falei, se Deus existe, Ele vai dar um coração novo para o meu pai. Eu acho que eu nunca falei isso para o senhor, né? E aí eu fiquei pedindo isso, então, cadê Deus? Coração novo do meu pai, coração novo do meu pai. Acabou que eu me aprofundei muito na parte de saúde.
E hoje, meu pai está recuperando o coração dele. Por isso que a Arizinha conheceu lá na clínica. Fiz questão de levá-los lá para a clínica, para dar uma mexida. Aí é outro assunto, né, de por que a gente consegue recuperar o nosso corpo quase como um todo, né? Então foram coisas que eu fui passando para ele, ele foi se permitindo experimentar e está com saúde, né? Aí uma coisa que eu via era o seguinte: eu tinha que ler, eu tinha que conhecer. Porque eu não queria ser medíocre no meu conhecimento, porque minha vida estava boa. Ela não estava tendo aquela felicidade plena, mas era muito legal. Um cara em São Paulo, sendo bem sucedido na área, não tem como não estar legal, mas faltava algo. E foi justamente Jeremias 33:3. Quem pode ler para mim, por favor? Foi esse daqui o grande ponto que me deixou mais curioso. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e difíceis que não sabes. Eu queria dinheiro até então, né? Quando eu vi coisas grandes que não sabe, eu fiquei curioso para querer saber o que era isso. Então mergulhei muito no estudo. Eu lembro que lá a Ivy é a filha da Raquel, que tem um grupo de estudo toda sexta-feira. Eu acho que eu fui até então o aluno que mais perturbou ali dentro, porque eu via Deus como algo prático, eu não via Deus como algo distante. Na minha leitura, para mim estava claro assim, que ele vinha mexer na minha vida, na nossa vida. Então quando eu via algumas leituras assim como algo muito distante, no tempo de Deus, mas eu via que era uma ação de alguém ali agora. Aí eu falava, será que eu estou sendo ateu demais em querer fazer tudo? Ou será que Deus, ele é no tempo dele mesmo? Aí eu fiquei com uma grande dúvida, porque eu não queria fazer o trabalho de Deus, mas também eu queria fazer a minha parte e ter essa plenitude, essa felicidade. E eu tive que buscar muito isso na Bíblia ou Ellen White para ficar tranquilo, porque eu era ateu. O ateu, ele tem isso, né, de querer fazer porque ele está sozinho, ou ele acredita que ele é 100% responsável da vida dele, então ele quer fazer. E eu fiquei com isso muita dúvida, porque eu via muito no tempo de Deus, quando Deus quiser, aquilo vai ser provido e por aí vai. E aí Ellen White, pode passar por favor. Aí eu achei Patriarcas e Profetas, porque eu falei, peraí, se eu estou mudando de vida, eu tenho que conhecer esse Deus, então eu tenho que fazer o estudo bíblico, tenho que ler a Bíblia toda. Um dado que hoje me assusta muito é que apenas 84% do cristão leu a Bíblia inteira. Cara, ou você, uma coisa minha assim, 84% do cristão leu a Bíblia inteira. E eu fui observando quando eu perguntava aos amigos, né? Você já leu a Bíblia toda? Não. Aí eu falo, não? Como assim não? Como é que você está então não ficando no mundo, né? Aproveitando as coisas e está lá e cá? Porque Deus vai pedindo mudanças, né? Ele pede mudanças para coisas boas. E aí eu fui querendo entender isso do tempo de Deus. Eu tinha que conhecer isso para não estar querendo fazer coisa dele e nem deixando também de aproveitar alguma coisa que cabia a mim. E aí eu achei em Patriarcas e Profetas. Aí fala assim, ó: muitos jamais atingem a posição que poderiam ocupar, porque esperam que Deus faça por eles aquilo que Ele lhes deu o poder para fazerem por si mesmos. Foi a grande mensagem para mim. Então, peraí. Então eu vou ter que fazer algumas coisas. Todos os que se habilitam a ser úteis devem ser adestrados, e essa palavra é muito forte, e é adestrado mesmo, pela mais severa disciplina mental e moral. E Deus nos ajudará, unindo o poder divino ao esforço humano. Pronto. Naquele momento, eu roí a unha minha vida inteira. Quando eu entendi que Deus está do meu lado, unindo força dele comigo, eu parei de roer unha. Eu tenho foto da primeira vez que minha unha cresceu assim, ficou grande, eu tive que cortar. Tenho essa foto, foi numa praia lá na Ilha Bela, em São Paulo. Desde então, a ansiedade, que era gigante, estabilizou. Porque agora o Deus Criador do mundo está comigo. Tanto assim que hoje, como eu trabalho com coaching, desenvolvimento humano, então, uma das primeiras coisas que eu faço para algumas pessoas que estão muito ansiosas é: você está conversando com Deus? Você conhece Deus?
Aí eu mostro logo alguns versos que mostram assim, Deus está contigo do lado. No mesmo momento, a ansiedade da pessoa cai muito. E ele começa a se sentir mais forte, porque Deus está do lado. Isso é uma mensagem que muitas vezes para a gente é tão simples e tão comum, né? Mas colocar isso na prática é o grande bom, é o que é gostoso. E eu acabei fazendo muita mudança mesmo, isso em um ano. Eu acredito que esse primeiro dia assim, tive a mensagem, foi dia 23 de junho. Eu saí de São Paulo 23 de junho. E essa primeira mensagem passou um ano. E aí, 23 de junho, o José falou comigo. Passado um tempo, eu mudei tanto, que aí o pessoal lá da igreja que eu frequento, que é Moema, o pessoal falou, Léo, você vai ter que falar na escola sabatina. Eu falei, tá bom. O que é que vocês querem que eu fale? Não, sobre a sua mudança de vida. Essa, né, tudo isso que aconteceu contigo. Aí eu falei, tá bom, vou falar. Aí na sexta-feira à noite, eu peguei uma ferramenta de coaching lá, até na época eu não trabalhava ainda com coaching, e comecei a observar, falam sobre vários pilares, né, da vida. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aí eu comecei a olhar cada pilar, o que tinha mudado em minha vida em um ano. E eu fui vendo como em cada pilar eu tinha me permitido e Deus tinha atuado. Aí eu fui passando um por um e eu fui vendo como aquilo tinha sido magnífico, né? Eu vou mostrar para vocês, por favor. E agora eu vou pedir o seguinte, a gente tem esse bloquinho, né? Aqui de papel. A gente pode distribuir para o pessoal. Eu vou pedir para vocês fazerem essa avaliação. Porque foi algo muito significativo para mim, eu quero que vocês sintam isso também. Calma. Na sexta-feira, que antes de eu falar da escola sabatina, eu peguei isso daqui e comecei a observar pilar por pilar na minha vida. O que eu ia falar lá? Eu fiz questão de mostrar isso, que é um Deus prático, né? Porque lá atrás eu falei, então se existe um Deus, ele vai mexer na minha vida, e eu não sabia dessa visão de pilares, mas depois ficou claro para mim. Eu vou falar um pouquinho o que eu disse lá de forma bem resumida, o que ele tinha feito em cada pilar comigo. Família, e é bom que meus pais estão aqui. Um filho legal, né, pai? Mãe. Só que um pouco ausente. Quando eu fui para São Paulo, eu levava eu voltava para a Bahia uma vez por ano, por aí. Hoje em dia eu venho uma vez por mês. E eu vou fazendo questão de falar cada coisa dessa. Eu faço questão de estar presente em momentos de aniversário, gosto de dar susto neles, de chegar de surpresa. Minha mãe ficou falando no Dia das Mães durante o dia todo, não acredito que você está aqui, eu não acredito que você está aqui. Porque ela abriu a porta e eu estava lá. Minutos antes eu tinha falado no telefone com ela. Isso tudo foi Deus. Tudo a parte de Deus. Conjugal. Até então eu tinha um relacionamento de baiano que saía para carnaval. Era o meu tipo de relacionamento. Então, quando eu namorava sério, mas também quando eu estava solteiro, né? Minha mãe sabe assim. E aí foi mudando, eu fiz questão de parar um ano da minha vida e não relacionar com ninguém, porque eu me encantei com a visão de homem que a Bíblia nos traz. Me apaixonei, eu falei, eu preciso limpar, preciso aprender mais disso, então fiz questão de fazer isso. Filhos, eu sou apaixonado por crianças. Não é à toa quando eu li a primeira vez que Jesus gosta muito de ficar com as crianças, eu falava, o que Jesus queria fazer com as crianças? E a criança é uma maravilha, né? Ela se entrega, ela é sincera. Então eu sou apaixonado por criança. Não quero ter o meu filho ainda, o meu casal, mas sou apaixonado por criança. E despertou em mim algo muito interessante assim, como é importante a gente como pai, né? Pai e mãe, a influência que a gente passa para os filhos. Então é muito legal que hoje eu fico me observando das coisas que eu tenho que mudar para não passar padrões negativos para eles. Então saio fazendo essa mudança. Social. Eu focava tanto em profissional e financeiro que eu lembro uma vez a Ivy, a minha amiga, eu fiz questão de chamar lá em casa e falar, Ivy, você sabe quais são os meus objetivos, então não me atrapalhe, porque ela me chamava para tudo. Eu lembro disso, ainda dá muita risada assim. Então o meu social era muito, ou era festa, mas não tinha momentos de celebração assim, principalmente aniversários e tal.
Então foi algo que foi mexendo muito. É legal isso na igreja, que a gente tem essa cultura, né, de estar em momentos de celebração. Saúde. Saúde, isso aqui mudou muito, até porque, como eu fui indicar para o meu pai coisas de saúde, da parte natural, eu fiz questão de ir testando em mim. E meu desempenho de energia aumentou muito grande. Hoje eu sou apaixonado pela parte de saúde. Não é à toa que a parte de saúde impacta sim a parte espiritual. Fiz treinamento até com o Nuno Cobra, que é um treinador de atleta, que ele mostra lá no livro dele. Chegar ao espírito através do corpo. Que Ellen White, sou apaixonado pela Ellen White, que ela mais fala assim, o quanto a nossa mente está envoltada por parte de alimentação, estilo de vida, e como isso pode mudar. Então, as mudanças aqui são gigantes na minha parte de saúde, principalmente porque eu tinha uma responsabilidade muito grande para apresentar coisas para o meu pai. Servir. Durante 3 avaliações dessas aqui, eu me dei 0 no servir. E isso me assustou muito. E me assusta ver ainda pessoas assim dando 0, porque diz o seguinte: se eu não estou servindo, é porque eu não tenho um amor dentro do coração, de forma plena. Se eu não estou ajudando o outro, falta algo muito sério aí para mexer. Falta Deus entrar mais forte. E eu me assustei, eu aceitei aqueles 3 tapas que eu recebi. Hoje a gente tem um grupo de missão lá em São Paulo, chamado Vida de Discípulos. A gente já enviou 2 missionários para a África. Tem vários convertidos, a gente faz encontros no parque lá no São Paulo, uma maravilha assim. Então assim, agora eu estou tendo o pessoal que está indo numa creche lá no Guarujá, com várias denominações. Isso é interessante, não é placa de igreja, é mais o ato mesmo de praticar aquilo que está na Bíblia. Parte intelectual. Se eu antes já gostava de estudar, depois disso então mexeu muito comigo a parte de conhecer a verdade, né? Falar a verdade, buscar o conhecimento. Essa parte de saúde é algo que traz muito à tona essa questão do conhecereis a verdade vos libertará. Como a gente está sendo enganado na parte de saúde, não tem como não falar a parte espiritual, então a gente precisa amar a leitura, amar o conhecimento. Então foram coisas que mexeram muito comigo, a parte intelectual. Financeiro. Eu vou fazer questão de falar uma coisa aqui. Eu lembro de um dia que eu tinha dito assim, eu não era adventista ainda, batizado, e eu falei, Deus, a partir de agora eu vou dar meu dízimo. E aí dei 1, 2 meses, aí depois parei. E aí teve um dia que eu falei assim, já batizado, eu falei, cara, eu tinha dito lá naquele mês atrás que eu ia dar dízimo. Aí eu falei, Deus, tá bom, vou fazer aquelas contas lá. Aí eu fiz lá uma conta e falei, nossa, esse valor é muito alto, que eu fiquei alguns meses sem dar dízimo. Aí eu falei, tá bom, Deus, vou te provar. Busquei várias coisas do que Deus falava mais profundamente sobre dinheiro, né? E, resumindo, acho que foram 9.171, acho que não foi isso, 9.171. Eu falei, tá bom, vamos parcelar aí, Deus. Ele falou, não, quero que você pague agora. Aí, mas eu estou abrindo um negócio novo, Deus, 9.000, pô. Tá bom. Aí eu consegui pagar no primeiro mês, em 30 dias eu paguei não, né? Devolvi. São essas coisas assim que ele vai provando. O que antes eu era um cara materialista, mudou completamente. Sou apaixonado por finanças. Admiro assim e desejo muito ter muitas posses, mas da forma correta, sendo um canal. E quando... Lembra, eu encontrei Pedro, no EJC, lá em São Paulo. E eu lembro que dias antes eu tinha um projeto ainda na área de TI. E eu falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, o Senhor vai ter que interferir nesse projeto que eu estou. Era um projeto que estava muito tenso lá. E eu falei assim, ó, se o Senhor interferir, eu me batizo em agosto. Foi a época lá que eu falei até com o Pedro no EJC lá. E aí ele pegou, fez uma intervenção de um projeto que eu já estava há 30 dias tentando fazer em 3 horas ele interviu lá, tudo favoreceu e eu consegui uma conta nova. E aí naquele dia, tá bom, então agora vamos batizar. Quando vai ser a data? Agosto. Isso foram intervenções que ele foi fazer na parte profissional. Emocionalmente, para resumir tudo, minha unha, não tem como falar mais coisa. Eu ruí a unha. Roer unha, balançar a perna, tem muita coisa interessante da parte emocional que precisa ser mudada. O nosso corpo, ele grita, né? A unha gritava para mim. E mexeu tanto assim que a alegria, aquela felicidade foi sendo trazida aqui na plenitude. Foi lá no Iowa, lá nos Estados Unidos,
porque tinha missionários que serviam o tempo todo, que aquela parte de constranger com tanto amor, tanto amor, tanto amor, que aí eu me vi não fazendo nada, só que com um sorriso absurdo. E aí eu entendi o que era realmente a plenitude. E eu consegui ver como esses pilares na minha vida eles estavam altos. E na sexta-feira, antes de eu falar na escola sabatina, eu cheguei no pilar espiritual. Eu tinha passado um ano de experimentar Deus, no bom sentido, né? Degustar Deus. Eu gosto muito desse termo. Eu fiquei degustando Deus. E aí eu peguei esse pilar e aí eu observei. Olha, eu já li quase a Bíblia inteira, já participei já assisti mais, todos os vídeos da Novo Tempo até então eu tinha assistido. Assisti vários DVDs, li muita coisa. Aí quando eu vi aquilo tudo e eu fui percebendo como ele foi atuando em cada área da minha vida. Quando eu vi isso eu falei, só falta uma coisa, o batismo. Peguei meu telefone na hora, isso era sexta-feira, 8 horas da noite. Peguei meu telefone e liguei para ele, sempre é ele, né? Liguei para ele e falei, Ive, vou me batizar amanhã. Ela, como assim você vai batizar? Expliquei rápido para ela, tá bom. Ligou para o pastor, aí a gente marcou 15 dias depois, por causa da Raquel, que ela estava viajando, senão eu ia batizar no dia seguinte. Isso foi interessante, demais, e no sábado seguinte eu falando de como Deus tinha mexido na minha vida e de como só faltava um ponto para eu chegar no nível maior. A minha pergunta para vocês é uma apenas. O que falta para você se entregar mais para Deus e ter uma vida mais plena? Uma coisa interessante de uma pergunta é esperar a resposta. Se eu sair daqui sem ouvir a resposta de vocês, não vale nada fazer a pergunta. Eu vou te pedir então para falar com o seu amigo, que agora ele sabe a sua vida inteira, você contou todos os pilares. Qual é a coisa que falta na tua vida para elevar teu padrão, principalmente a parte espiritual? E a gente finaliza.